Olá, oitavo ano! Estamos juntos para mais um vídeo, dessa vez sobre o sistema circulatório, ok? Vamos lá! O sistema circulatório, como o próprio nome já diz, ele vai fazer circular, ele vai distribuir por todo o nosso corpo os nutrientes que vieram lá da digestão e o oxigênio que veio lá da respiração, tá bom? Ele também vai estar encaminhando para eliminação as excretas e o gás carbônico, desculpa, que foi produzido durante as reações do nosso corpo, né? Durante os processos metabólicos. E aí, quando a gente fala de sistema circulatório, a gente tem que lembrar que no ser humano, o nosso sistema circulatório, ele é fechado. Então, significa que o nosso sangue sempre vai circular dentro de vasos sanguíneos, tá? E existem 3 tipos principais de vasos sanguíneos. E eles podem possuir diâmetros que são bem diferentes, tá? Uns mais grossos e os outros, assim, muito fininhos. Então, os 3 vasos sanguíneos principais são as artérias, as veias e os capilares. As artérias levam o sangue do coração para outra parte do corpo. As veias trazem o sangue para o coração. Então, a artéria leva e veia traz. Já os capilares, eles fazem a comunicação entre as artérias e as veias, tá bom? Eles são formados a partir das últimas ramificações das artérias, formam uma rede de vasos, que vocês podem estar vendo aí no desenho, que são muito fininhos e aí vão estar comunicando artérias e veias, tá? Repara que de vermelho a gente tem as artérias e de azul a gente tem as veias. Repara que as artérias, quando se afinam um pouquinho, elas ganham o nome de arteríola. E as veias, quando afinam um pouquinho, ganham o nome de vênula. Mas quando eles se afinam mais, aí eles passam a se chamar de capilares, ok? E aí é o seguinte, conforme o sangue está passando, né, dentro desses vasos sanguíneos, ele exerce uma pressão, tá? E essa pressão nós chamamos de pressão arterial, tá bom? A pressão arterial, ela vai sofrer influências como a força que o sangue está sendo bombeado, o diâmetro dessas artérias, a quantidade de líquido que está circulando e a elasticidade das artérias, tá? Então, uma pessoa jovem, saudável, ela vai ter uma pressão média de 120 por 80 milímetros de mercúrio. Esse mmHg seria milímetros de mercúrio, que é a quantidade de mercúrio que sobe no aparelho medidor, tá bom? Só que popularmente a gente chama isso de 12 por 8, tá bom? A gente tem que lembrar o seguinte, esse 120 é a pressão nos vasos quando o coração se contrai e o 80 é a pressão quando o coração relaxa. Para o coração bater, né, o coração é como se fosse uma bomba. Para ele poder estar bombeando esse sangue, ele realiza 2 movimentos, sístole e diástole. Sístole é quando o coração contrai e diástole é quando o coração relaxa. E a pressão arterial é justamente o controle desses movimentos. Então, esse 120 aí é a pressão nos vasos quando o coração contrai e esse 80 é a pressão no coração quando ele relaxa. Popularmente, ninguém fala que está com a pressão 120 ou 80, tá? Você fala que está com a pressão 12 por 8, 13 por 7 e por aí vai, ok? E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a anatomia do coração, tá? Como eu já tinha falado no slide anterior, o coração, ele é uma bomba, né? Ele é como se fosse uma bomba, ele é responsável por manter o sangue em circulação. Então, ele que vai bombear o sangue por todo o organismo. Mas ele é um órgão musculoso oco, tá? Por que ele é oco? Porque dentro dele tem que estar circulando o sangue. E ele vai ser dividido em 4 câmaras, tá? Por isso que ele é oco. Essas 4 câmaras são vazias, justamente para quê? Para estar circulando o sangue. Que câmaras são essas? Olha, por favor, na página de vocês, na página 371, no livro de vocês, página 371, porque o desenho está mais fácil de entender do que esse daqui. Eu não achei um desenho muito simples e a qualidade da foto também não ficou legal, tá bom? Então, essas 4 câmaras que o coração apresenta é o átrio direito e o átrio esquerdo, o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo, ok?
Então, essa aqui são as 4 câmaras do coração. Mas se vocês olharem entre o átrio direito e o ventrículo direito, vocês vão ver que tem uma válvula chamada de tricúspide. E se vocês olharem entre o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo, vocês vão ver que tem uma válvula chamada de mitral, que também pode ser chamada de válvula bicúspide, tá bom? Para que servem essas válvulas? O sangue, ele tem que descer. Então, quando o sangue desce, essas válvulas se fecham, impedindo que o sangue retorne. Então, as válvulas garantem um único sentido para o sangue, impedindo que eles voltem. E isso é muito importante porque na nossa circulação a gente não mistura o sangue venoso e o sangue arterial. O sangue venoso é o sangue que ainda está muito rico em gás carbônico e o sangue arterial é aquele que já passou pela hematose, ele está rico em oxigênio. Então a gente não separa, tá bom? A gente não mistura esses dois tipos de sangue. Quem garante isso são justamente as duas válvulas, a tricúspide e a mitral, ok? E o coração, ele realiza 2 movimentos que eu também já falei, que é sístole e diástole. Para ele ficar batendo como se fosse uma bomba mesmo, ele contrai, que a gente chama de sístole, e depois ele relaxa, que a gente chama de diástole, ok? E aí eu coloquei nesse slide também para vocês verem a diferença do sangue arterial para o sangue venoso. Repara que o sangue arterial que está rico em oxigênio, ele tem inclusive uma coloração diferente, ele é aquele vermelho bem vivo. E o venoso, que está rico em gás carbônico, ele tem uma cor mais escura, tá bom? E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a circulação humana. Quando a gente fala da dupla circulação humana, olha o nome, dupla. Por que ela é dupla? Porque o sangue ele passa 2 vezes pelo coração, tá bom? E aí, um adulto, ele tem mais ou menos, tá? 5 litros de sangue que vai estar circulando por todo o corpo. Quando uma pessoa está em repouso, esse sangue leva mais ou menos 1 minuto para percorrer todo esse corpo. Nesse intervalo de tempo, vai se estabelecer 2 circuitos por onde vai estar passando, que a gente vai chamar de circulação pulmonar, que também pode ser chamada de pequena circulação, e circulação sistêmica, que também pode estar sendo chamada de grande circulação, tá bom? Quando a gente fala da pequena circulação, a gente está falando da ida do sangue, tá? Do ventrículo direito para os pulmões, por meio da artéria pulmonar. E depois o seu retorno dos pulmões até o átrio esquerdo através das veias pulmonares. O sangue, ele vai chegar nos pulmões carregado de CO2, que é o gás carbônico, que a gente vai estar chamando de sangue venoso. E aí, nos pulmões, vai ocorrer o processo da hematose, aonde esse sangue venoso vai estar sendo transformado em sangue arterial, ou seja, rico em oxigênio. Então, quando a gente fala de pequena circulação, a gente fala de pequena circulação por quê? Porque o trajeto é pequeno, ele vai do coração até os pulmões, dos pulmões até o coração. O trajeto é pequeno, tá? Agora, quando a gente fala da circulação sistêmica, que também é chamada de grande circulação, vai ser o quê? Vai ser a ida do sangue do ventrículo esquerdo para todo o organismo, por meio da artéria aorta e dos seus ramos, e depois a sua volta até o átrio direito por meio das veias cavas. Então, a grande circulação, ela ganha o nome de grande circulação, por quê? Porque ela é grande, ela vai percorrer, digamos assim, né, do seu coração até o teu pé, porque ela vai passar por todo o teu corpo, então por isso que ela é grande, ok? E agora a gente vai falar um pouquinho de algumas doenças que podem estar ocorrendo no sistema cardiovascular. A primeira que a gente tem aí é a aterosclerose, desculpa. Ela é uma doença que vai estar sendo gerada através do acúmulo de placas de gordura, tá? Que é o colesterol ou outras substâncias que vai estar, grudando na parede das artérias e ela impede que o fluxo sanguíneo ocorra de forma natural. Ela vai obstruir e aí vai causar a diminuição do diâmetro do vaso e vai impedir a circulação do sangue para todos os órgãos.
e aí ela pode trazer problemas graves, tá? Como é o caso do infarto do miocárdio ou angina, e ela também pode estar causando AVC, tá? Então, e repara que ela está totalmente ligada à gordura, tá? Colesterol, coisas que a gente pode estar controlando com a alimentação. Depois a gente tem a hipertensão, que eu acho que de todas aqui é a mais famosa, tá? A hipertensão está totalmente ligada à pressão que é exercida pelos vasos, é a pressão que vai estar sendo exercida pelos vasos, né, nas artérias, em índices anormais, tá? Ela vai ocorrer quando os valores da pressão ultrapassar a 14/9, tá? Essa pressão alta, né, acima desses valores é uma pressão alta, e ela faz com que o coração ele faça uma força, um esforço maior para poder estar distribuindo esse sangue para o corpo, tá? E a hipertensão ela pode estar causando AVC, infarto, aneurisma arterial, insuficiência renal e cardíaca, tá? A hipertensão, ela pode ter origem genética, tá? Hereditária, mas ela tá muito mais ligada à questão da alimentação também, tá bom? Então, por isso que é muito importante a gente ter uma alimentação saudável, o mais natural possível, como a gente falou lá no capítulo do sistema digestório. E o último que o livro traz para vocês aí é o infarto do miocárdio, tá? Que nada mais é do que a morte de uma parte do músculo do coração, porque naquela região ali faltou a irrigação de sangue, tá? Os ateromas são super relacionados quando eles entopem também as artérias ou eles se rompem e aí eles vão estar liberando fragmentos que obstruem esses vasos que levam ao coração, tá? E muitos hábitos são ligados ao infarto do miocárdio, como é o caso do fumo, a obesidade, diabetes, hipertensão, mais uma vez colesterol alto, estresse, o sedentarismo, a própria característica hereditária, né, que são casos que ocorrem na família, que podem estar aumentando o risco para o infarto do miocárdio, ok? Dessa forma, a gente fecha esse capítulo e fica para casa os exercícios desse capítulo, que vão da página 373 até a página 375, ok? Um beijo para todos e até mais!